Olá, eu me chamo Rafael Vieira, eu tenho hoje 42 anos, eu trabalho com arte e cultura há mais de 25 anos, o tempo está passando muito rápido, não tenho dúvida disso. Eu iniciei minha trajetória no município de São Gonçalo, cidade onde eu nasci, e desde então, depois disso, entre idas e vindas para o território, eu estou aqui hoje, né, promovendo mudança novamente no território, mas já atuei em várias outras frentes, vários tantos outros municípios do estado do Rio de Janeiro e fora do Brasil. Vamos começar falando um pouquinho sobre a formação cultural sua. Vamos pensar como era o seu contato com a cultura durante a sua infância, a sua juventude. Sim, eu, como a maioria muita gente teve acesso a aprender a tocar instrumento muito cedo, né? Eu nem tanto, mas na minha casa, né, minha mãe, meus tios pelo lado materno, né, sempre ouviu muito rock, muita música, né, falavam, conversavam disso o tempo todo. E com isso, naturalmente, eu fui me inserindo no meio de tantas outras pessoas que também gostavam de música. A minha irmã também era fã de tantas bandas como eu, né, Guns N' Roses, Bon Jovi, Skid Row, e eu tinha alguns primos também que estavam sempre com a gente ali, só respirava isso, música. O tempo foi passando, o interesse, obviamente, né, ganhando a liberdade, eu passei a trabalhar no município do Rio, e aí estava sempre caminhando, andando perto de tantos teatros, o interesse foi aumentando, e quando eu vi, eu já era totalmente apaixonado. Teve um momento que o futebol era um pouco mais importante na minha vida do que a arte e cultura, ali, né, como muitos queriam ser jogadores de futebol. Eu, na verdade, tive esse momento ali pelos 11 aos 13 anos, mas logo depois, quando eu consegui concretizar de ganhar meu primeiro instrumento musical, que foi o meu primeiro violão que eu ganhei no ano entre 97 e 98, eu me vi totalmente apaixonado e nesse período eu frequentava uma igreja católica no bairro do Porto Velho, em São Gonçalo. Veio a oportunidade de aprender a tocar o violão para tocar nas missas, e isso me despertou o interesse. E depois foi consequência, montar a banda, enfim, e lá se foram anos. Você falou sobre a sua família, que eles tiveram uma influência na sua formação cultural, né, influenciando você até mesmo a conhecer algumas coisas. Você acha que isso é uma realidade que é da sua família ou outras pessoas na cidade também têm esse contato? Então, cara, isso é algo muito doido, porque se eu for fazer uma árvore genealógica da origem da arte da minha família, eu tenho um tio que muito cedo se matou, que minha mãe diz que ele era luthier, e eu tenho um outro tio, que é o irmão mais novo da minha mãe, que ele se formou em Belas Artes, e era um cara que eu via muito, constantemente tocando violão, gostava muito de Caetano e tantos outros artistas nacionais. E ele, de certa forma, aquilo ali me motivava. Só que é muito doido eu pensar que logo depois eu tive banda com um primo, mas eu tenho diversos outros artistas da minha família, a gente deve ser hoje, mais ou menos da minha geração, em 6 em atividade, mas acabou que, embora a gente tivesse proximidade na infância, profissionalmente a gente se distanciou. E a cada um tem um no samba, tem um viajando em cruzeiros, tem o outro que trabalha muito com cultura caiçara, o outro hoje trabalha com tecnologia e com música ao vivo nas ruas, tem o outro que é compositor de samba, tem esse meu tio que é professor de artes, mas a gente acaba não tendo trabalho juntos. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que a minha família tinha o hábito de consumir arte e cultura e isso determinou no nosso interesse, a falta de estrutura familiar fez também com que a gente não mantivesse isso juntos. Mas tem alguma lembrança assim, específica dessa época de alguma coisa assim que te marcou muito em relação à cultura? Eu lembro sim. Tem um fato, talvez esse meu tio nem saiba disso, que é meu tio Mário, há muito tempo que eu não encontro com ele. Eu lembro do dia, eu lembro várias vezes dele tocando violão na casa da minha avó, da Dona Lula, mas eu lembro do dia que ele pediu a minha mãe para me levar numa exposição, e aí eu lembro por vários fatores. Foi a primeira vez que eu andei de barcas, foi a primeira vez que eu comi no McDonald's, e aí foi a primeira vez que eu fui a uma exposição de Belas Artes, né, ali no Museu de Belas Artes, ali no Passeio do Rio de Janeiro, e era a exposição do Rodin. E até então, para mim, aquilo era muito distante, sabe? Ter o acesso àquilo. Eu pouco conhecia, sabia que existia lindas esculturas, mas muito distante da arquitetura urbanística do território de São Gonçalo. Então, esse dia ali, para mim, com certeza foi o dia que eu me vi mais apaixonado pela arte, sabe? E eu não sei nem quantos anos tem isso.
Você também falou da sua avó, né, da Dona Lola, ela que inspirou o nome da sua banda, né? Você pode falar um pouquinho como foi essa construção da banda, o início da atuação da banda? Então, seguindo aí a trajetória, eu aprendi a tocar meu instrumento, fui tocar na igreja católica, eu tocava nas missas na igreja no Porto Velho, no Porto Velho, que é um bairro de São Gonçalo. Logo depois a gente decidiu ter uma banda autoral, e aí começamos a fazer alguns shows que misturava cover com natural, e como toda banda tiveram aquelas velhas discussões de adolescentes de nome de banda. Tivemos vários outros nomes anteriores, mas num determinado momento, quando as coisas começaram a engrenar, que a gente decidiu que a gente ia lançar na época um CD, né, completo, a gente tinha meu tio Mário, que já ajudava muito a gente constantemente, e um outro irmão da minha mãe, que se chama meu tio Renato, né, começou também a ajudar, e aí em algum momento, naquilo do tio Renato, do tio Mário, alguém falou, pô, bota o nome da mãe que tá tudo certo. E aí a gente decidiu homenagear a minha avó, que naquele momento a Dona Lola, minha avó se chamava na verdade Aurora, né, mas o apelido dela era Lola. Na banda tinha mais um membro da banda que era meu primo, né, que também era neto dela, e naquele momento morava com ela, então fazia também muito sentido, e assim a gente decidiu que seria a banda Dona Lola. O que você acha que te motivou a continuar no campo da cultura e fazendo música por tantos anos? Então, aí depois que chega o momento que você monta uma banda e tem a chance de experimentar, né, de tocar nos lugares, enfim, até ali, bem novo, era só um jovem querendo me divertir. Né? Não tinha pensamento em carreira, trajetória. O máximo que um jovem vai sonhar é que ele quer virar jogador de futebol para ficar famoso jogando no melhor clube. Então você quer pegar a tua banda, ficar famoso, namorar, curtir, viajar. Só que teve um fator que eu não esperava, é que a música, a arte, ela tem um poder de transformação social, de te ofertar a oportunidade de viver coisas que às vezes a sua estrutura financeira familiar não permite. E no meu caso não foi diferente. Eu passei a frequentar diversos restaurantes, bares, casas de show, municípios diferentes por conta da música. Eu lembro da primeira vez que eu entrei no avião para ir viajar com a banda, eu lembro de um comentário que eu fiz, não lembro com quem foi, que eu falei, quem diria que a música me levaria a andar de avião, porque até então eu nunca tinha andado de avião. Então, acho que a paixão que se cria às vezes pela arte é muito derivada do papel transformador que ela pode exercer na tua vida, que isso, arte e esporte tem isso em comum, né? De ofertar isso para classes menos favorecidas, que era o nosso caso, né? Você falou sobre como a cultura ela leva você para alguns cantos que você realmente não esperava. Você acha que a cultura também te levou para o ramo da produção, assim, ter sempre atuado como músico e ter essa carreira dentro da banda? Você acha que isso te incentivou a entrar na produção cultural? Então, aí é como se até agora eu tivesse falado muito da minha carreira como artista, né? Mas chegou um momento que você começa a trabalhar tanto com isso, você começa a fazer tanto show, que você começa a perceber que aquilo não é só um hobby, aquilo é um trabalho. Então, automaticamente, eu fui obrigado, abre aspas, a me profissionalizar. Porque a gente já fazia uma quantidade de shows, precisava de nota fiscal, precisava ter empresa. Só que teve um fator que foi muito determinante de eu ter que melhorar cada vez mais, que foi o momento que eu tive a minha ascensão com a banda. Era aqueles anos, ali entre 2003 a 2007, foi a maior revolução ali da música no mundo em relação à quebra de gravadoras, muita gente no mercado ficando desempregado, as editoras estavam começando a voltar a tomar forma, a pirataria, baixar música, a falta de venda de CDs. Essa transformação que ocorreu no mercado fez com que pessoas como eu tivessem que tomar a escolha de decidir se profissionalizar. E ali, com certeza, foi um impulso maior que eu tive, junto à demanda que a banda já tinha, para falar assim, cara, se eu não me profissionalizar, eu vou ser obrigado a trabalhar em outra área. E naquela época, eu estudava, fazia outra faculdade, a faculdade que eu fazia era de Direito, não se falava em faculdade de produção cultural. O cinema nacional estava voltando a aquecer, não se falava tanto em vai fazer faculdade de audiovisual. E quando você falava de alguém que fazia belas artes, você acabava pensando muito na questão acadêmica, de virar um professor de arte, que até os concursos públicos você não sabia se ia se manter. Então aquilo ali meio que fez com que eu tivesse que olhar e falar, cara, se eu não me profissionalizar, eu não vou conseguir me manter nesse meio, obviamente com a maturidade daquela época.
E aí, uma outra coisa que eu queria pontuar é que da mesma forma que eu falei que a música proporciona viver coisas e me proporcionou viver coisas que eu não tinha acesso, da mesma forma, esse ganho de acesso de coisas que eu não tinha o acesso, desculpa a redundância, fez também que eu descobrisse um mundo que eu não conhecia, sabe? É como se fosse aquelas matérias de Globo Repórter, ninguém sabe onde se esconde, coisa do tipo. Eu não conhecia um roteirista de verdade, eu não conhecia um cara que tinha uma empresa gigantesca de locação de gruas, câmeras, sabe? Eu não conhecia os caras que faziam propaganda para Coca-Cola, tudo isso era só uma televisão em casa. E aí a arte acabou me proporcionando. Eu lembro que eu ia tocar numa televisão, fazer alguns programas de televisão, e aí quando você chega lá é mega estrutura do estúdio. O estúdio não é só o apresentador, por trás ali tem uma engrenagem. Então, da mesma forma que me deu acesso a coisas de lazer e de acesso a outras culturas, acabou me dando acesso a descobrir que existia um mercado que eu não precisava ter medo de trabalhar com arte, bastava me profissionalizar. Foi desse momento que você acha que surgiu o Instituto, assim, ou ele é anterior ou posterior? Aí acabou que com o tempo nós montamos a banda teve que ter CNPJ, e aí eu fui colocando as músicas em novela como compositor, e as músicas tocavam no rádio do estado do Rio de Janeiro, tocavam no Rio Grande do Sul. Aí chegou um momento que eu percebi que a coisa estava se profissionalizando cada vez mais e eu decidi ter um braço social do meu trabalho. E esse braço social seria um instituto que pudesse fazer essas ações de filantropia, enfim. Mas num determinado momento eu percebi que talvez a nossa maior missão não seria a chamada caridade, né? Porque a gente não dependia de um estúdio, de um instituto para poder fazer isso. Mas o que a gente mais poderia colaborar seria dividir um pouco desse conhecimento técnico que a gente passou a ter do mercado criativo e a gente pudesse dividir com pessoas do meu território que passam pelos mesmos problemas. E você se sente realizado em ter ingressado nessa área, ter continuado assim, uma realização pessoal na área da cultura? Cara, até quando eu reclamo das coisas, eu reclamo brincando e depois falo, eu tô reclamando, mas não tô sendo mal agradecido. Porque assim, eu seria um cara de pau se eu reclamasse de tudo que a arte e cultura me proporcionou. Eu saí de um moleque que não tinha aonde dormir, de morar de favor na casa dos outros, para hoje ter não só bens materiais, mas ter o orgulho de ver a minha história transformando a vida de pessoas, tendo ajudado a minha família, eu ver a minha filha crescendo num ambiente muito mais promissor e rica de acesso à arte e cultura, e você poder transformar o seu sucesso no sucesso também de outras pessoas, cara, eu sou muito realizado. Às vezes, seja se eu estou tocando, seja se eu estou no escritório, seja se eu estou no instituto, cara, a gente está movendo a vida de pessoas. E quando você começa a exercer esse papel de referência, se você não consegue agradecer isso, o problema está com a pessoa. Porque eu fico brincando que tem certos modelos de vida que não tem como ficar chateado. E o nosso modelo de vida a gente só se chateia quando não tem um apoio, não consegue um patrocínio, ou algo que era para ser lindo deu um pouquinho errado. Mas, cara, acho que quem escolhe viver de arte aprende muito cedo o significado de frustração, sabe? Frustração não é não conseguir, sabe? Frustração é não tentar. E, cara, tudo que eu podia tentar até hoje, eu tentei, coisas deram certo, coisas nem tanto assim, mas é isso, é o ciclo da vida, né? E certamente você fez muitos projetos, né? Foram muitos anos trabalhando, atuando dentro da cultura. Tem algum que você se orgulhe mais, que você olha, caraca, eu pensei muito e eu realmente gostei muito que esse deu certo? Olha, cara, hoje eu posso dizer que a escola de música é algo que ultrapassa um pouco do que eu idealizei que a gente podia fazer. Porque, de certa forma, quando a gente está com a orquestra da gente que não para de crescer, e são espetáculos lindos, e a gente está dando a chance de muitas pessoas assistirem música de concerto que às vezes nunca teve esse acesso, eu acredito que o Brasil evoluiria para isso, e eu tenho certeza que eu estou acompanhado de ótimos profissionais. Então, conseguindo o patrocínio e a energia de toda essa galera, isso iria acontecer. Acho que sendo comigo, com outras pessoas. Mas a escola de música, eu acho que a gente consegue entregar um futuro para crianças que talvez quando estiverem maiores, tocando o seu violão, talvez elas não vão nem se lembrar da gente. Talvez elas não vão nem saber o que motivou a gente a montar uma escola de música.
mas é inegável que será transformador na família delas, elas terem poder gozar de um momento de lazer com a família, tendo acesso à arte. Eu acredito, acho que se eu fosse elencar um projeto que inspira todo dia é a escola de música, mas também tem tantos outros que me dão orgulho, mas a escola eu acho que por trabalhar mais com criança, gente muito carente, criança que está ali, às vezes que perdeu a mãe, que perdeu o pai, ou que não tem pai, não tem mãe, não tem dinheiro, passando por um trauma, tem timidez, tem, sabe, alguma dificuldade que seja na vida. Então eu acho que a escola de música eu elencaria como, porra, que legal. Você acha que quais foram os maiores desafios enfrentados assim para botar esses projetos em pé, e o instituto também, até mesmo a banda, assim, quais são as maiores dificuldades encontradas dentro da cultura, principalmente aqui no município? Cara, acho que esse trecho eu levaria uns 35 minutos falando, porque hoje a gente está num tamanho legal, mas a gente acredita que a gente poderia estar até maior, porque não falta energia, nem força de vontade, nem ousadia. Então, hoje, o fato da gente não ter vínculo político partidário com ninguém, a gente não puxar bandeira de partido A, partido B, partido C, ele é muito bom para o compliance dos patrocinadores, mas ele, do ponto de vista de investimento social, ou o investimento público direto na gente, ele é ruim. Hoje nós não temos nenhum fomento da prefeitura da cidade onde a gente está sede, e isso é um fator de crescimento. Hoje a gente poderia estar levando o nosso ensino de música para todas as escolas do município a qual a gente pertence. Nosso município é grande e a gente não tem isso. E, obviamente, outras instituições que têm vínculo político partidário, a gente sabe que tem apoio. Então, acho que isso hoje eu elencaria como uma dificuldade. Acho que uma segunda grande dificuldade que a gente tem é fazer com que os incentivos fiscais, se fala muito de descentralizar os incentivos fiscais do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Só que esses incentivos fiscais que chegam no estado do Rio estão concentrados na zona, ali na Barra da Tijuca, na região da Barra Recreio e na região da Zona Sul. Eles não se materializam aqui pra gente, sabe? Não faltam projetos. Nós temos projetos aprovados em incentivo fiscal e a gente tem dificuldade para captar. Eu acho que isso é uma dificuldade para a gente virar a chave mesmo, de falar que a gente não é só teimoso, mas que a gente sim tem um futuro muito... que a gente sabe que o nosso futuro é próspero, mas a gente precisa resolver esse problema. E eu acho que um terceiro problema também, bem forte, é as pessoas acreditarem que existem projetos sociais que não são vinculados à política, que eles só são um projeto social. Ele só está ali para fazer o bem, ele está ali para ser um negócio de impacto social, ele está ali para gerar salário para quem trabalha nele, ele está ali para gerar benefício para quem participa dele. E às vezes essa desconfiança das pessoas por tanta coisa que elas às vezes veem acontecendo, isso se torna uma dificuldade. Então a gente vem rompendo essa dificuldade, aumentando o número de voluntários, mais gente trabalhando, mais gente participando, mais aluno, enfim. Acho que essas três são as dificuldades que eu mais sinto ali na pele. Você acha que existe uma rede de apoio entre os produtores culturais, até mesmo aqui da cidade ou até mesmo de fora, né? E que você acha que essas pessoas poderiam ajudar umas às outras a melhorar a área e o alcance desses projetos, mesmo sem necessariamente o apoio do governo ou partidário, que são projetos que com certeza não estão só em São Gonçalo, mas estão em outras partes que não estão na capital, né, do estado? Então, as redes de apoio, elas acabam existindo informalmente. Informalmente. Por que eu digo isso? Você tem aquela pessoa que tu liga e te atende. Só que você já sabe que, como eu falei, com uma dificuldade, a descrença das pessoas, durante um período bom, muitas ações de união de projetos estavam alinhadas a ações políticas partidárias. E isso fez com que pessoas que rodassem projetos sociais sem uma dependência política partidária se afastassem um pouco. Então hoje, se você me perguntar, Rafa, as pessoas se ajudam, mas um pouco institucionalmente. E aí, quando você começa a tomar partido de ajudar A ou B, se esse A ou B é de alguém que às vezes luta, né, fala, eu não preciso, então não vou me sujeitar, você vai ter dificuldade. Eu acho que acho que é uma política pública que é bem forte, que é
a política de cultura viva, que tem a questão dos pontos de cultura, dos pontões de cultura, das teias, enfim, todo esse linguajar de unificação e de ajuda e cooperação dos projetos, isso precisa ser um pouco mais consolidado. E aí tem um outro fator, né? Como se ajudar quando muitos dos projetos estão absurdamente vulneráveis de estrutura. Hoje, por exemplo, nós no Instituto conseguimos ajudar muita gente. E acho que é uma obrigação, porque a gente já precisou da ajuda de muita gente. Mas, às vezes, tem gente que não consegue dar o que ajudar. E ela até se engana, porque às vezes o saber dela ajuda muito. O conhecimento que ela tem, alguém que participa, que tem um ofício, enfim. Mas isso dificulta, às vezes, até as trocas, porque tem pessoas que, às vezes, não querem nem demonstrar, por estar envergonhado, né, a dificuldade que passa no seu trabalho. Qual você acredita que seja o papel do produtor cultural? Cara, para mim hoje, o produtor cultural, ele exerce um papel fundamental de profissionalizar a cadeia produtiva de cultura. Sabe? Algumas áreas que são mais técnicas, o técnico de luz, o técnico de som, isso você precisa de formação, né? Você decide executar aquela profissão, você tem que fazer um curso, você tem que se habilitar, você tem que estudar no melhor lugar, se você tiver acesso aos melhores equipamentos mais, você vai saber fazer, por aí. Já o produtor cultural, ele tem uma função de ser esse agregador. E se ele não for bom, se ele não tiver ferramentas como organização, enfim, não tiver ferramentas que vai ajudar na gestão do seu projeto, ele vai só fazer um evento. Então, assim, hoje, para mim, passa muito pela minha cabeça que com maior for qualificado o produtor cultural, qual o maior conhecimento dele de artístico, o maior conhecimento dele de eventos, vai fazer com que ele proponha e realize coisas mais estruturadas. E qual o papel da cultura e do produtor de integrar a população? Então, o produtor cultural, ele passa por um grande problema quando ele quer fazer algo muito legal e ele não tem estrutura, sobretudo recurso financeiro para isso. Hoje, com o advento dos fomentos públicos, o produtor cultural que fica em casa esperando o seu evento, ele às vezes acaba não conseguindo porque alguém que tem mais conhecimento de fomento público vai captar o recurso. Então, assim, para que aquele produtor cultural consiga entregar para a população aquela ação artística ou aquela ação de cultura que ele tanto sonhava levar, ele precisa se formar cada vez mais nessas ações para que ele consiga disseminar aquele sonho dele de um mundo mais igual no acesso à arte e cultura. E eu digo isso na pele, porque quanto mais você eleva a qualificação dos seus projetos, você está entregando algo melhor para a sociedade. Então é muito importante que a população também conheça essa figura do produtor cultural, que ela entenda que para ser um bom produtor cultural não é só apenas saber fazer um evento, sabe? Existem várias outras temáticas que podem fazer o seu evento ser muito bom ou não. Mas você acha que durante todos esses anos de trabalho com a cultura, a relação da população melhorou em relação à cultura e ao próprio produtor? Existe uma aproximação assim na cidade? Olha, se eu for falar especificamente pelo meu território, quando a gente fala quem são os produtores culturais locais, há um distanciamento muito grande dos produtores de eventos de maior porte dos menores produtores. Existem os produtores que são aqueles mais famosos, que são amigos de todo mundo, que estão em todos os eventos, e ele às vezes não propõe um terço do que aquele cara que faz os shows de pagode todo final de semana, que faz os eventos do artista famoso tal no maior clube da cidade. Então, assim, eu acho que a cidade como um todo, por ter um atraso no desenvolvimento de políticas públicas, ela ainda não entende a real importância de um produtor cultural para o lazer do território. Então, eu acredito que ainda é necessário que as pessoas entendam mais que quando você não tem bons eventos da cidade, não é culpa de uma prefeitura. Quando você não tem... a prefeitura pode ser culpada por não ter dado um dinheiro, mas no momento que a prefeitura vem com dinheiro, se você não tiver mão de obra qualificada, se você não tiver produtores culturais qualificados, você também não vai ter uma boa entrega.
E hoje, com o aumento dos recursos públicos, da descentralização do governo federal, colocando dinheiro no município, você tem as leis Aldir Blanc, Paulo Gustavo e outros fomentos possíveis, você vê que alguns locais, mesmo tendo dinheiro, não estão conseguindo propor coisas de tamanha relevância, porque às vezes falta mão de obra qualificada. Não é nem a questão apenas de vulnerabilidade financeira do produtor. Às vezes é a falta de qualificação, às vezes o cara não sabe a diferença de 1000 ferramentas que estão no mercado aí, porque ele não teve acesso a essa formação. Então é importante que os órgãos públicos, sim, façam o seu dever de mostrar a importância do produtor cultural. É importante que a população também compreenda como esse agente é importante no desenvolvimento social, e é muito importante que o produtor cultural se coloque na posição de se qualificar, porque senão, como é que vai evoluir? O produtor acaba tendo um papel muito grande na manutenção da cultura, né? E pensando a longo prazo, você acha que quais são os principais desafios de manter a cultura viva nas próximas gerações e aproximar os jovens da cultura local? Eu acredito que o maior desafio está que a vinda dos maiores recursos, do maior investimento para arte, cultura, esporte e lazer, ela seja compatível com a oferta de formação para esses profissionais. Por quê? Não adianta trazer recurso e não ter mão de obra para executar. Acredito eu que se tiver um bom investimento hoje na formação de mais produtores culturais, cada vez mais capacitados para promover qualquer tipo de evento, você automaticamente vai gerar oferta. Gerando oferta, a população vai poder consumir essa oferta. E aí, com isso, consigo. Eu vou dar um exemplo que eu, hoje em dia, também faço coisas de esporte. Porque eu percebi que o meu conhecimento científico em projetos de cultura dava para fazer, com auxílio de um professor de educação física, várias ações esportivas. Da mesma forma que tem produtores de esporte que fazem grandes shows na orla das praias, enfim. Né? No final de um campeonato de vôlei de praia tem um show de uma banda, e evento de verão, de inverno, enfim. Então, assim, eu acredito que tem que acontecer um casamento, um cruzamento entre maior investimento público, a população tendo o interesse de consumir produtos locais, mas uma grande parcela de culpa tem que ser atribuída. O produtor precisa querer se profissionalizar na cadeia produtiva, porque ela é rentável, ela tem oferta, mas é uma coisa que é certa, ela tem trabalho. Trabalhar, eu fico brincando que para trabalhar com eventos, empreender com evento, não é para amador. Por quê? Você tem uma jornada de trabalho, às vezes, muito longa. Às vezes, no dia de um evento, você sai de casa, sei lá que horas, você não sabe nem que horas você chega, você chega no mesmo dia. Então, não é todo mundo que tem energia física e mental para esse tipo de trabalho. Mas é inegável que, ocorrendo essa tríade, do dinheiro, da população e do produtor mais qualificado, tende a prosperar. E ainda tem mais um ponto que eu acho que é relevante nessas três, que é assim, com o avanço do investimento e com o eminente, triste problema de segurança pública, as pessoas estão deixando de fazer grandes deslocamentos. Então, se o território dela ofertar determinadas coisas, ela não tem por que ir para outros locais. E isso automaticamente gera a manutenção daquela cultura, daquele território. E você acha que você falou sobre, inclusive, a capacitação, ela acaba levando que você possa fazer trabalhos, inclusive, dentro do esporte, essa versatilidade toda do produtor cultural. Como é que você acha que você se vê trabalhando ainda na cultura nos próximos anos? O que você espera atuar ainda? E o que você espera de melhoria dentro da cidade, assim, até para melhorar a sua própria atuação dentro da cidade? Espero me aposentar em mais 2 dias. Tô brincando. Pensando num horizonte, para a carreira, eu costumo brincar que tá difícil de eu ver quando eu vou me aposentar, porque é um mercado que ele cresceu muito em tecnologia, ele cresceu muito na oferta de coisas, mas pelo atraso do desenvolvimento dele no Brasil, ele parece que me dá a sensação que eu vou ter trabalho até não tá mais aí, até vinha ficar velhinho, porque hoje eu proponho muito mais coisas de música, a gente já propõe outras coisas de game, já faço algumas coisas de esporte, já faço ações de meio ambiente. Então, vendo que a população está muito atrasada a ter acesso a essas coisas, e a gente sabe o quanto a gente pode entregar
eu vou ser bem sincero mesmo, eu não consigo, daqui a 10 anos eu não sei o tamanho que vai estar os projetos que a gente trabalha, mas eu acredito que a gente vai estar trabalhando, acho que, não sei se, não é trabalhando mais do que trabalha hoje, mas eu acredito que a gente vai estar impactando muita coisa. Sim, com certeza. E só pra gente encerrar, o que você acha que você diria agora, depois de anos de experiência, para alguém que quer ingressar no meio da cultura? Quais conselhos você daria para essa pessoa? Se eu fosse pensar em dar conselhos para alguém ingressar no mercado da cultura, é óbvio que se eu for querer gerar um encantamento, é fácil falar que não tem como não ser feliz trabalhando com o que você gosta, né? Eu costumo dizer que uma das maiores escravidões que existem no mundo é trabalhar com o que você não gosta, né? Acho que a escravidão moderna é isso, é você fazer da vida o que você não quer. Para mim isso é uma escravidão, porque como eu vivo um mundo livre de poder fazer as minhas escolhas de trabalho, de projeto, eu sou o cara que vou sempre encorajar cada um a seguir o seu sonho profissional. Costumo também dizer que, né, sonhar é coisa de criança e ser adulto é saber sonhar. Então não é achar também que você quer trabalhar com cultura e que você não vai precisar de qualificação nenhuma. Não é porque você sabe tocar bem um instrumento que você aprendeu autodidata que você vai se tornar um melhor produtor cultural, que você vai conseguir... Não, as suas capacidades e qualificações podem te permitir a ter mais facilidade de aprender determinadas coisas, mas não é garantia de nada. Então, não crie uma ilusão, porque tudo hoje está mais acessível, que você vai entrar no mercado de produção cultural como um todo, de economia criativa como um todo, e você não vai ter pessoas sedentas com currículos lindos e maravilhosos querendo ganhar aquela vaga de emprego que tu quer, querendo aquele projeto que você quer. Então é importante entender que o teu saber artístico e cultural ele difere um pouco da competição pelo mercado de trabalho na cultura. Agora, se eu for olhar também pelo lado negativo, é importante que a pessoa faça um exame de consciência. A vida mais autônoma ou a vida empresarial, ela requer às vezes alguns esforços que nem todo mundo está preparado. As rotinas de horários de trabalho não é como você trabalhar de segunda a sexta, de 8h30, 5h30, ir para casa, jantar, sabe? Normalmente final de semana tem trabalho. Se você é uma pessoa que o teu final de semana é indiscutível para você, se você não consegue ter prazer de folgar uma segunda-feira, você acredita que o único modelo é sábado e domingo, seja por uma questão religiosa ou não, talvez você está partindo para a área errada. Porque é certo que não tem uma rotina, sabe? Hoje você começa um projeto e pode daqui a 2 anos ele já não existir, você já está em outro. Então isso eu acho que é uma questão que a pessoa tem que ficar muito atenta ao modelo de vida que ela quer para o futuro, sabe? Sobre deslocamento. Tem gente que tem pânico de ficar na rua o tempo todo. Pô, quem está na cultura está na rua o tempo todo. Dificilmente você vai fazer evento. Algumas áreas são mais seguras, mas a maioria das áreas viaja, a maioria das áreas tem deslocamentos noturnos. Então eu acho que isso é uma coisa também que tem que ser bem pensado. E isso.